Alô, você, tá na área aí? Vamos trabalhar? Professor, você entrando agora, às 12 horas. Exatamente, né? Para sanar algumas dúvidas. O guerreiro, você já até conhece o procedimento. Então você vai entrando aí, vai jogando duro. Você vai entrando aí, vai jogando duro e vai convidando seus amigos. É isso aí, vai convidando seus amigos, né? O pessoal ficou meio que na dúvida ontem, que eu falei rápido ali no aeroporto. O avião já estava querendo, né, partir. Natal na área, né? Natal, show de bola, Natal, né? Gostei muito. Jogamos duro lá. Bomba de coraçõezinhos aí, né? Bomba de coraçõezinhos. Bomba de coraçõezinhos, isso. Bomba, 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 bomba. E vai convidando seus amigos aí. Vamos bombar essa live aqui, já para esclarecer dúvidas que apareceram. O pessoal me mandou mensagens aqui, parece que não entendeu bem o que eu falei ontem. Você estava falando lá do aeroporto, né? Aproveitei para dar um bisu ali do aeroporto, mas mesmo o avião já estava para decolar e eu tive que dar uma acelerada. Elaborando minha biografia da pós e ouvindo a vossa aula, jogando duro demais. Vamos lá então, né? Walter, meu parceiro Walter lá de Maceió, joga duro demais. Pessoal, o que acontece? Vamos lá então. Olha, Aulão Adelante, o jogo é duro demais, hein? Veja, Aulão Adelante bombando, tanto para escrivão como para a gente da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, tá? O site é o www.adelante.net.br. Nós vamos lá para arrebentar, tá certo? Veja, português, né? 15 itens. Eu coloquei a professora Flávia Rita também para ministrar português para o pessoal que vai realizar o concurso de agente e escrivão. Quanto ao concurso de delegado, veja, a equipe está muito forte, né? Professor Bernardo Gonçalves, professor, veja, Marco Montes, né, de volta à equipe, eu, né, jogando duro também na pegada, a professora Flávia Rita em português, tem 15 itens de português lá, e português me parece que é eliminatório, né? Então, veja, eu tenho que colocar, né, a professora vai jogar duro demais, isso. Macapá, né, essa é o edital de Macapá, mas, veja, por enquanto, o Rolão Adelante, delegado Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, beleza? Tranquilo. Com o Miguel, seu fã, chama no PC. Rapaz, eu quero agora, ô Miguel, eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte: você vai ser um delegado, né? O Miguel tem 4 aninhos, tá me assistindo agora aí. O Miguel tá me assistindo aí, chamando no Perceba, né? Ô Miguel, vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte: você vai ser um delegado. Ele deve estar aí, ó, sorrindo. O Miguel, né? Miguel joga duro demais, 4 aninhos, me segue aqui e ele chama no Perceba. Beleza, então. Pessoal, o que acontece? Ontem eu estava falando acerca da aquisição de arma de fogo, produto de crime, né? Veja, a aquisição de arma de fogo, produto de crime, né? Vamos ter que entrar logo na pedra de toque aqui, não dá pra gente fazer aquela aula mais extensa. Aquisição de arma de fogo, produto de crime. Configura porte ilegal, né? O delito lá de porte ilegal de arma de fogo no verbo adquirir, ou configura o crime de receptação e porte ilegal de arma de fogo, né? Lá do 14 ou 16, dependendo do calibre da arma. Eu te chamo no PC e me digo, veja, nós temos 2 posicionamentos, né? 2 posicionamentos. Vocês devem estar me recebendo aí, que parou de chegar os balãozinhos, mas eu tenho certeza que vocês estão me recebendo. Nós temos 2 posicionamentos. O primeiro posicionamento da doutrina, entende que aplica-se o princípio da especialidade. Ou seja, o agente ele vai responder apenas à lei especial, né? Princípio da especialidade. Lei especial prevalece em relação à lei geral. Então, esse agente deve responder apenas lá pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, né? 14 ou 16, dependendo do calibre da arma, considerando que você tem lá o verbo adquirir, não é isso? É um tipo misto, né? Tanto 14 ou 16 é um tipo misto alternativo, né? De conteúdo variado, né? Ou de condutas múltiplas, né? Bacana. Então, veja, como eu tenho esses diversos verbos no tipo lá, né? Eu tenho lá o adquirir, né? Está lá naquele dispositivo, né? Ou no 14 ou no 16, você teria aí o princípio da especialidade sendo aplicado. Beleza? Tá. Posicionamento do STJ. Posicionamento do STJ é no sentido de que o agente vai cometer 2 crimes. 2 crimes por quê? E eu lembro que eu falei isso no aeroporto. Primeiro, ele vai cometer um crime
contra o patrimônio, né? Receptação, e também irá cometer um crime previsto lá no Estatuto de Desarmamento, 14 ou 16. Veja que tanto ele irá praticar um crime de receptação, como lá do Estatuto do Desarmamento, 14 ou 16. Mas por que isso? Bens jurídicos distintos. Eu tenho patrimônio, quando eu raciocínio com a receptação, e eu tenho a coletividade, a paz social, né, quando eu estou raciocinando lá com os delitos previstos lá na Lei 10.826, lembrando sempre que os delitos previstos na Lei 10.826, veja, constituem crime de perigo abstrato. Legal? Bacana. Aí eu falei para você, eu coloquei a seguinte situação. Se um louco subtrai uma arma de fogo, um louco, e vende para o Tício, se o Tício comprar essa arma de fogo sabendo que trata-se de produto de crime, será que o Tício vai responder na receptação? E aí, acaba ocorrendo uma confusão na sua cabeça. Porque, veja, se você adota o conceito, e aí eu digo, né, conceito analítico de crime majoritário, eu falo isso, é um majoritário, porque você vai ver que a maioria dos doutrinadores sustentam o conceito de crime como sendo um crime fato típico antijurídico culpável. Então, quando você tem um louco, né, que no momento do crime, veja, ele não tinha a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se de acordo com esse entendimento, né, lá no tempo do crime. Então, ele, veja, subtraiu o veículo, subtraiu a arma de fogo e vendeu para o Tício. E o Tício comprou essa arma. Se você adota o conceito tripartido, faz uma confusão na sua cabeça e está arriscado você errar uma questão de prova. Por quê? Porque no conceito tripartido, o crime é fato típico antijurídico culpável. Então, na sua cabeça, o louco não pratica crime. Por quê? A ele falta a culpabilidade, né? A ele falta a culpabilidade. E se falta a culpabilidade, você teria, olha aí, ó, jogando duro, professor @Carlos Rangel. Você teria, veja, a ausência de uma estrutura, né? Veja, você teria uma ausência de um elemento na estrutura do crime, qual seja a culpabilidade. Entenderam ou não? Veja, e aí, com esse raciocínio, você entenderia o seguinte: olha, já que o louco não pratica crime, né? Porque, veja, no conceito tripartido, a ele falta a culpabilidade faz parte da estrutura do crime. Aquela pessoa que compra uma arma de fogo de um louco, né? Sabendo que aquela arma de fogo, veja, é produto de crime, não poderia responder na receptação, né, na sua cabeça. Veja que o Código Penal, veja, diversos dispositivos no Código Penal indicam que a teoria adotada, data máxima venia, quem entende ao contrário, diversos dispositivos no Código Penal indicam que a teoria adotada o conceito analítico de crime adotado, veja, é o conceito bipartido, sendo o crime fato típico antijurídico. Né? A culpabilidade seria o que? Pressuposto da pena. E eu tanto digo isso, que quando você vai lá no artigo 180, parágrafo 4º, 180, parágrafo 4º, pega aí, 180, parágrafo 4º, né? O 180, parágrafo 4º, ele menciona o seguinte: a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime que proveia a coisa. Veja, você vai verificar que o 180, parágrafo 4º, ele menciona, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor de crime que provê a coisa. Entenderam? E não há dúvida de que se você adquire uma arma de fogo de uma pessoa, né? A pessoa é louca, no momento do crime ela subtraiu aquela arma de fogo, não é isso? Isso. Veja, aquela patologia, né? Ela influenciou, né, no momento da ação, e aí você com conceito biológico, né, biopsicológico, né, conceito biopsicológico, lá quando você trata da questão da imputabilidade, né? Quando você trata da questão lá da imputabilidade, para considerar essa pessoa inimputável, não é isso? Para considerar essa pessoa inimputável. Veja, então,
perceba, o Código Penal, ele fala, olha, no 180, parágrafo 4º, a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor de crime de que provê a coisa. Então, veja, crime que provê a coisa, ele divide. Crime, isento de pena, culpabilidade. Entenderam? Então, o Código Penal, ele dá indícios de que foi adotada a teoria bipartido. Crime é fato típico e antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena. Né? Porque senão, ele falaria assim, ó, não constitui crime, por exemplo, né? Quando, por exemplo, tira um exemplo, lá no erro de proibição inevitável. Ele poderia falar, não constitui crime. E lá ele fala, é isento de pena. Né? Então, veja, a questão o erro de proibição, ele navega onde? Lá na culpabilidade. Né? O potencial conhecimento de estudo de fato. Ali você tem que verificar se o agente está num erro de proibição, seja evitável ou inevitável. Entenderam? Então, o Código Penal dá indícios de que foi adotado o conceito analítico bipartido e não tripartido. Beleza? Tá. Bem, professor, o que entende a doutrina majoritária? A doutrina majoritária, data matus mavena, esses dispositivos que estão aqui, a doutrina majoritária entende que foi adotado o conceito tripartido. Crime, fato típico, antijurídico, culpável. Você ainda tem o conceito quadripartido, que é crime, é fato típico, antijurídico, culpável, punível. Dentro desse conceito, você não teria, você teria, por exemplo, a retirada da roupagem criminosa de um fato, né, criminoso prescrito. Porque se está prescrito, você não tem como punir. Não é isso? Então, punível, aí, faltaria uma estrutura do crime, qual seja a punibilidade. Deu para entender? Tá. Então, volta aqui para mim. Eu vou chamar a sua atenção e vou dizer o seguinte. Veja que se o Tício ele adquire uma arma de fogo de um louco, eu tenho receptação materializada. Tá? Beleza? Então, fica esperto, né? Mesmo que você venha adotar o conceito tripartido de crime, você tem que ficar esperto. Né? Que o Código Penal tem hora que ele parte do pressuposto de que você entende, né? De que você entende que ele aqui... né, olha os indícios aí de um conceito bipartido. Porque ele fala isento de pena. Olha só o 180, parágrafo 4º. A receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena. Isento de pena o autor do crime. Ou seja, crime, fato típico e antijurídico. Pena, culpabilidade, ele separa. Coloca a culpabilidade como pressuposto da pena, é o meu entender aqui. E quando eu vou no 21, eu também tenho esse entendimento. Porque lá no 21, no erro de proibição, ele menciona, né? Olha, o artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável, isenta de pena. Isenta de pena. Né? Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Veja que ele não fala que o erro de proibição exclui o crime. Ora, se erro de proibição navega dentro da culpabilidade, a culpabilidade, no conceito tripartido, faz parte da estrutura do crime, ele deveria mencionar aqui que o erro de proibição exclui o crime. Exclui o crime, quando nada fala. Ele fala isento de pena. Ou seja, ele fala o seguinte, né? O erro de proibição, isento de pena. Veja, então, você raciocina que você tem o crime, né? O agente pratica o crime, mas ele não recebe o quê? A punibilidade, porque, veja, eu tenho aqui a exclusão da culpa, né? Essa exclusão da culpa por ausência, né, do potencial conhecimento da ilicitude do fato. Entenderam ou não? Bacana, né? O erro de proibição é inevitável, é claro. Bacana, é isso que eu queria colocar na sua cabeça, porque se você sempre vai com o conceito tripartido, você cai aqui. Você cai aqui, porque você vai falar o seguinte, olha, como assim, né? Veja, a receptação, produto de crime. Se eu raciocino com conceito tripartido, eu não posso dizer que um louco pratica crime, porque a culpabilidade faz parte da estrutura do crime. E aí eu teria fato típico antijurídico, mas esse fato não seria culpável, ou seja, eu não teria o crime, né? Formado na sua... Veja, eu não teria a formação do crime porque faltaria um elemento, qual seja a culpabilidade. Ora, então, se o Tício está adquirindo arma de fogo, eu não posso dizer que seria receptação. Aí você vai ganhar aonde? No meio da cabeça.
Porque se você ler o 180, parágrafo 4º, ele menciona, né? 180, parágrafo 4º. Vou de novo. Ele fala o seguinte, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor de crime. Isento de pena o autor de crime. Pena, culpabilidade. Autor de crime, ou seja, o crime, fato típico antijurídico, ele já raciocina dessa forma. Entendeu uma pegada agora? Era isso, né? Me parece que eu recebi algumas mensagens, professor, não entendi bem. Você falou que o louco, que não poderia ter receptação de uma arma, que um louco tivesse aí subtraído. Não foi bem isso que eu falei. Entendeu? Eu estou falando que quando você adota o conceito tripartido, você tem que se ligar que alguns dispositivos do Código Penal aqui você acaba não conseguindo andar. Você perde o raciocínio jurídico. Porque fica naquela dúvida, mas como assim o louco pratica crime mas não tem a culpabilidade, não faz parte da estrutura do crime, aí você para, você não consegue mais andar. Entendeu? Aí você bate num artigo desse aqui, o cara te joga uma receptação de um produto subtraído por um louco, né? E bota o Tício recebendo esse produto, você, para andar na receptação aqui, você não vai conseguir andar. Porque você vai entender, o louco não pratica crime, porque, olha, a ausência de um elemento, né, lá na estrutura do crime, né, ou seja, a culpabilidade, então não há que se falar em receptação, né? Porque, pô, um produto não posso considerar crime aquele ato. Né? E quando você vai ler lá no 180, parágrafo 4º, ele menciona, né? É isento de pena, veja, a receptação não é punível, melhor dizendo, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor de crime. Né? Então, o louco, no conceito bipartido, fato típico antijurídico, praticou crime, ele só não vai ser, veja, você só não vai ter a culpabilidade, né? Porque ele é considerado inimputável. Né? Inimputável, veja, a inimputabilidade, não é isso? Se ele considera inimputável, ele não tem o quê? A imputabilidade. E você sabe que a imputabilidade faz parte, né, lá da culpabilidade. Você tem imputabilidade, potencial conhecimento do fato e a exigibilidade contra adversa. Numa concepção finalista, você tem conhecimento que o dolo e culpa, veja, foram alocados lá no fato típico, não é isso? Ocorreu um deslocamento, dolo e culpa. É por isso que alguns doutrinadores mencionam que quando você raciocina com a concepção finalista, você tem o que eu vou chamar de culpabilidade vazia, né? Culpabilidade vazia, porque o dolo e culpa deslocaram lá para a culpabilidade. Né? Você tá vendo que nós adotamos aí, quando você trabalha com finalismo, você sempre pensa aí, sempre o finalismo é ligado diretamente à teoria normativa pura, né? Teoria normativa pura da culpabilidade. Beleza? Dolo e culpa é um dolo que é um dolo natural. O dolo deixa de ser normativo, né? Lá da teoria psicológica normativa, não é isso? Ele passa a ser um dolo natural. O dolo deixa de ser colorido para ser um dolo neutro, lá no finalismo. Deu para entender isso, pessoal? Tranquilo, né? Deixa eu dar aqui um bloqueio nesse malandro aqui que está perturbando. Então fica esperto, tá? Né, com o conceito tripartido, beleza, todo mundo, a maioria, né, dos doutrinadores informam que adotou o conceito tripartido, mas fica ligado, porque, né, alguns dispositivos aqui podem acabar te levando ao erro justamente por você raciocinar juridicamente. Né? Por você ter raciocínio jurídico, você acaba errando a questão de prova. Beleza, então, outro detalhe também, atos fracionais também, né? Atos fracionais, veja, adquirir uma arma de fogo de uma subtração, de um adolescente, por exemplo, vai configurar a receptação também. Beleza? Tranquilo? É isso aí, depois dá uma olhada lá, uma aula que eu tenho no YouTube de receptação. Acho que agora eu deixei mais claro, né? Vamos ver aí o que vocês estão escrevendo. Ontem eu falei rápido lá no aeroporto e me parece que algumas coisas acabaram ficando no ar lá. Vamos lá? Não aparece nada aqui pra mim, a internet deve estar ruim. Só coraçõezinho, né? Não tá aparecendo, mas beleza. Mas você entendeu? Deixa eu dar aqui um bloqueio nesse malandro aqui também. Rapaz, mas tem cada doido que tá aparecendo nessa live aqui. Aí outra aqui, bloqueio também. Show de bloqueio. Deu para entender, né, pessoal? Isso, né? Então, fica ligado aí para não fazer confusão, tá? Coloca um contexto fático aí
de um inimputável, né? Veja, subtraindo um veículo, vendendo para o médio. Não entendi, né? Veja, ele está falando ali, vai responder pela receptação e aquisição de arma de fogo, produto de crime. Se ele não adquiriu essa arma, mas ele porta essa arma, responde também pelo porte e receptação, né? Beleza? Aí no verbo portar. Beleza? STJ, respondendo por 2 crimes. É isso que você tem que levar na sua cabeça, né? Um concurso formal. O material, se acontecer, por exemplo, se ele recebeu, né? Comprou essa arma. Inclusive tem um julgado do STJ interessante, né? Um julgado do STJ interessante. Não sei nem porque até eles jogaram o concurso material. O cara, ele adquiriu a arma e passou a portar essa arma, né? E o STJ entendendo que seria concurso material, enfim. Tem alguns julgados aí que... Beleza, tranquilo, mas... Enfim, o cara responde por 2 crimes. Beleza? Tranquilo? Legal. Pessoal, bacana então? Não estou recebendo mensagens aqui, mas eu acho que vocês entenderam, né? Ficou alguma dúvida acerca disso? Ficou alguma dúvida acerca disso? Posso entender? Isso. Tô vendo ali que colocou ali, o colega botou. Então tá beleza. Então fala o seguinte. Como é que é? Mas se ele adquirir e manter em sua casa, né? Veja, se ele adquiriu a arma de fogo, veja, eu tenho já o delito de porte, né, ilegal de arma de fogo por adquirir a arma de fogo. Tá certo? Vê se o cara adquiriu uma arma, possui essa arma, ele não responde por 2 crimes, né? Princípio da alternatividade. Entenderam? Não tem como ele responder pelo porte 2 vezes. Entenderam? É um tipo penal, é um tipo misto alternativo de conteúdo variado. Se praticar diversas condutas, responde por um crime só. Veja, eu estou falando em relação a ele ter adquirido a arma e ter mantido a arma em casa. Você não tem como jogar o cara 2 vezes no porte. Tá dando para entender isso? Beleza. Além dele ter adquirido a arma de fogo, né? Adquiriu a arma de fogo, né? Comprou a arma de fogo, um exemplo. Levou para casa, né? Veja, ele vai responder lá pela aquisição da arma de fogo. Ele vai responder, pode responder pela aquisição da arma de fogo. E a receptação, né? Aí ele está colocando ali o quê? Pode receptação e posse. Pode receptação e posse. Beleza? Se ele não adquiriu essa arma de fogo, né? Mas ele sabe que essa arma de fogo é produto de crime, está ocultando, né? Produto de crime. E possuindo arma de fogo em casa. Receptação e posse. É um exemplo aí. Posse irregular de arma de fogo. Pessoal, pegada é essa? Tranquilo? Deu para entender aí agora? Beleza, né? Joga no Zuquiderno, tá? Coloca, ó, deixa eu ficar ligado, tá? Na questão aí da receptação e tal. Eu tenho uma aula que falo quase 1h30 só de receptação. Beleza? Eu desse bizu aqui. Então, olha, adquirir arma de fogo, produto de crime, 2 crimes por parte, entendimento do STJ. Beleza? Responde lá por porte e receptação, e não somente na receptação, e não somente no porte, como você já verificou em diversos manuais, né? Entendendo que aplica o princípio da especialidade, o cara responderia só no porte. Tá, mas o STJ não pensa assim. Numa prova discursiva, coloca os 2 posicionamentos. Beleza? Tranquilo, vamos jogar duro, né? Pegada é essa, Aulon Adelante, delegado Mato Grosso do Sul e delegado de Mato Grosso. Beleza? Entra lá no site, no www.adelante.net.br, joga no Zuquiderno aí. Beleza? E quanto também para ficar, mais uma vez, para ficar bem sedimentado aí, veja, eu vou falar de novo. A maioria da doutrina entende que foi adotado o conceito tripartido. Tripartido. Eu, né? Alguns professores, doutrinadores também, entendem que foi adotado o conceito bipartido. Mas vai pela maioria. Deu para entender? E aqui eu fundamentei, porque teria adotado o conceito bipartido. Legal, né? E o Kleber Masson nessa pegada, né? Me parece Damásio também, entendeu? Deu para... Beleza? Deu para entender, né? É isso aí. E aqui eu dei o fundamento. Você chega em diversos dispositivos do Código Penal que você não anda. Fala isento de pena, né? Trabalhando com culpabilidade. Ele não fala exclui o crime.
Então, como é que a culpabilidade faz parte da estrutura do crime? Complicado. Repete o site para mim, por favor. www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Beleza? Aulão Adelante, delegado e agente escrivão de Mato Grosso do Sul. Beleza? Mato Grosso também. A gente vai para lá para jogar duro. Essa jurisprudência aqui e outras, eu vou trabalhar no aulão. Eu tô indo para jogar duro demais. Uma questão dessa na prova derruba meio mundo. Você não, porque você vai participar do aulão. Faz aqui o Zuquiderno, tem um Zuquiderno comigo aqui e a gente vai fazer lá. Joga agora eu não tô com julgado aqui, né? Aí também quebra meu galho. Depois joga no Google lá. Não anotei o julgado aqui, mas eu já falei sobre isso em aulas que eu já dei aqui sobre estatutos de armamento, tá? Joga lá STJ, aquisição de arma de fogo produto de crime. Você vai verificar que o entendimento que se pratica dos crimes, beleza? Pode ir na fé, pode acreditar no prof. O jogo aqui é duro na pesquisa. Eu estou sem o julgado aqui. Realmente parei aqui só para dar esse esclarecimento, mas se você pegar aulas minhas anteriores, eu passo inclusive o número do julgado. Legal, então, pessoal, vamos jogar duro. Então, Adelante focado, jogando duro. Tchau, tchau.